Você sabia que, a cada segundo que passa, o seu corpo está sob ataque? Bilhões de bactérias, vírus, fungos e até alguns parasitas estão tentando fazer de você a nova casa deles. É por isso que o nosso corpo precisou desenvolver um pequeno exército super complexo, com soldados, guardas, inteligência e até informantes, tudo para que você não morra. Esse pequeno exército se chama sistema imunológico, ou, para os íntimos, sistema imune. Esse sistema possui diversas funções, como vocês podem ver. Mas calma, essas são apenas algumas delas. No total, o sistema imune desempenha mais de 20 funções diferentes dentro do nosso corpo. Além disso, ele conta com mais de 21 tipos de células de defesa e cada uma delas tem uma tarefa específica a realizar. Mas calma, vamos entender tudo isso de um jeito mais simples. Vamos pegar como exemplo o macrófago, que é uma célula de defesa muito importante dentro do nosso corpo. Seu principal trabalho é matar os invasores. Da mesma forma, todas as outras células de defesa também possuem funções específicas, mas para facilitar o entendimento, vamos considerar apenas algumas delas. Agora, o que acontece durante uma infecção? Imagine que em um belo dia, você está andando tranquilamente e de repente pisa em um prego enferrujado que causa um corte no seu pé. Nesse momento, a primeira barreira de defesa do seu corpo, a pele, é quebrada. As bactérias que estão por perto aproveitam essa oportunidade para entrar no seu organismo. Elas começam a usar os próprios recursos do seu corpo para se reproduzir, dobrando de número aproximadamente a cada 20 minutos. No começo, elas tentam passar despercebidas, mas chega um ponto em que começam a causar danos ao corpo. É aí que o sistema imune precisa agir rapidamente para impedir que essa multiplicação aconteça de forma descontrolada. As primeiras células de defesa a entrar em ação são os macrófagos. Eles são células grandes quando comparadas às bactérias e por isso conseguem engoli-las. Dentro do macrófago, a bactéria fica presa em uma membrana onde um conjunto de enzimas consegue destruí-la. Além disso, os macrófagos causam uma inflamação local para ajudar no combate. Essa inflamação acontece por meio de proteínas mensageiras, que fazem com que um pouco de líquido seja liberado nos vasos sanguíneos próximos. Assim, as células conseguem se mover mais rapidamente e combater mais bactérias. Depois de algum tempo de luta, os macrófagos começam a pedir ajuda para outras células de defesa, novamente por meio de proteínas mensageiras que indicam o local da batalha. As células que vêm ajudar são os neutrófilos, que saem da corrente sanguínea e vão até o local da infecção. Os neutrófilos são ótimos soldados, porém extremamente agressivos. Durante o combate, acabam destruindo até células saudáveis do organismo. Por isso, eles são programados para morrer após cerca de 5 dias de atividade, evitando danos excessivos ao corpo. Se nada disso for suficiente para conter as bactérias, entra em cena a célula dendrítica. Ela vai até a zona de combate, coleta informações das outras células e reúne amostras dos inimigos mortos, analisando suas características. Com essas informações, a célula dendrítica viaja até o linfonodo mais próximo, que funciona como um quartel-general do sistema imune, onde existem milhares de células de defesa. Entre elas estão as células T auxiliares, que ajudam a coordenar o combate. A célula dendrítica apresenta as informações do invasor às células T auxiliares. O problema é que apenas algumas dessas células são capazes de combater cada tipo específico de invasor, já que elas são altamente especializadas. Quando a célula dendrítica encontra uma célula T adequada, ela é ativada e se multiplica milhares de vezes. Parte dessas células vai para o local da infecção, enquanto outra parte se transforma em células de memória, que permanecem no linfonodo e tornam o corpo praticamente imune a esse invasor no futuro. Enquanto isso, algumas células T auxiliares interagem com as células B, que são verdadeiras fábricas de armas. Quando ativadas, as células B se multiplicam e produzem milhões de anticorpos, pequenas proteínas altamente específicas, feitas para se ligar a um invasor específico. As células B trabalham tanto que muitas acabam morrendo de exaustão. Por isso, as células T auxiliares precisam sinalizar constantemente que o corpo ainda está sob ataque e que a produção de anticorpos deve continuar.
Depois de produzidos, os anticorpos se espalham pelo sangue até que ele fique saturado. No local da infecção, a situação já está crítica. As bactérias continuam se multiplicando, causando danos, e as células de defesa locais não conseguem mais conter a invasão sozinhas. É então que a segunda linha de defesa entra em ação. Bilhões de anticorpos chegam ao campo de batalha e neutralizam os invasores, deixando-os imóveis ou facilitando sua destruição. Quando os anticorpos se ligam às bactérias, elas se tornam alvos fáceis para células como os macrófagos, que conseguem engoli-las com mais facilidade. Agora o jogo vira. Após um longo trabalho em equipe, a infecção finalmente é eliminada. Muitas células de defesa morrem durante o processo, o que não é um problema, já que o corpo consegue produzir novas. Outras células, sem receber sinais de ativação, entram em morte programada para evitar desperdício de recursos. No entanto, as células de memória permanecem. Se o mesmo invasor aparecer novamente no futuro, elas estarão prontas para combatê-lo rapidamente, muitas vezes antes mesmo de você perceber. Essa foi uma explicação simplificada de algumas partes do sistema imune em ação. Mesmo ignorando diversas outras células e toda a complexa parte química do processo, já dá para ter uma noção de como esse sistema é impressionante. É nessas horas que percebemos como o nosso corpo é simplesmente incrível. Se você gostou deste vídeo, saiba que ele deu muito trabalho para ser produzido. Queremos continuar criando esse conteúdo totalmente gratuito e contamos com a sua ajuda para isso.